Tanto os nativos que moravam ali, quanto os russos que trabalhavam naquela área, diziam a mesma coisa. Naquela noite de inverno, eles viram bolas de fogo no céu, luzes que dançavam no breu da noite sem som. Em 1959 ainda era o auge da Guerra Fria, e por isso alguns colegas do Lev sentiam que tinham achado a resposta. Os jovens devem ter sido atingidos por mísseis. Algum teste secreto do governo pode ter acontecido, e eles podiam estar no lugar errado na hora errada. Mas isso ainda não era uma resposta pro Lev. Lá no fundo, cara, distante de toda essa lógica aí, ele sabia que essa não era a conclusão certa. Não existiam restos de mísseis no deserto de neve, nem na floresta. Os corpos mortos de maneiras estranhas e diferentes uma das outras também não cabiam nesse contexto. E a radiação? A investigação parecia um labirinto sem fim, mas o que veio depois complicou ainda mais as coisas para o Lev. Veio uma ordem do governo para encerrar as investigações e obrigando ele a entregar um relatório limpo, o mais simples possível, que conformasse as famílias que esperavam por respostas. Isso é uma floresta. Ali ele encontrou as primeiras pegadas de vários pés descalços que recortavam o caminho em direção às árvores. Eram pegadas de gente que por algum motivo escolheu algo pior do que o frio. Lev sabia que naquela época, no inverno soviético, as temperaturas podiam bater menos 40 graus. Então, qual era a lógica ali? O que de terrível teria acontecido para aqueles 9 jovens saírem às pressas cortando a barraca, ao invés de sair pela entrada normal, descalço numa temperatura extrema? O que seria pior que o inverno russo a ponto de eles optarem por fazer isso? Mais adiante, as marcas desapareciam em trechos onde o vento apagava tudo. Lev tentou encaixar uma hipótese na outra, mas nada parecia funcionar. Não tinha sinais de avalanche visível, nem um sinal de predador. Ali, o Lev tinha só um conjunto de escolhas sem sentido contra um pano de fundo que parecia esconder outra história. Ele e a equipe continuaram, seguiram por entre as árvores que parecia o seu caminho mais racional, né? Bom, ali já estavam alguns investigadores e alguns guias Mansi. Eles eram parte do povo nativo da região. E de cara, o Lev percebeu que eles olhavam a montanha com a sabedoria silenciosa de quem sabe mais do que diz. Depois ele soube que os Mansi tinham um nome diferente dos russos para aquela montanha. Na tradução da língua deles, ela era a Montanha dos Mortos. A lenda deles dizia que aquela montanha era habitada pelos espíritos dos xamãs, e eles não eram nada amigáveis. Os espíritos ali puniam com a morte qualquer um que ousasse pisar no território deles. Lev ouviu a história com respeito, mas sem se importar com a lenda. Ele era um homem prático, acostumado a resolver crimes reais, feito por pessoas reais, né? Não espíritos. Bom, as investigações mal tinham começado e a equipe de buscas já tinha o rosto queimado de frio, cara. Bom, os Mansi levaram Lev pela encosta, apontando marcas no gelo que um leigo não ia conseguir identificar. Depois de horas, ele avistou a barraca. Ela não estava exatamente soterrada, mas tomada por um peso que não era visível e nem natural. Anos mais tarde, quando a União Soviética caiu e certos assuntos puderam finalmente ser tocados, ele aceitou dar entrevistas. Ele explicou com detalhes o que ele nunca pôde falar na época, sobre a radiação beta nos corpos e roupas, árvores com sinais de queimaduras, só que sem neve derretida, e os vários relatos que contavam a mesma coisa, as luzes no céu naquela temporada. Os relatos que ele tinha registrado em segredo por todo esse tempo não vieram não só dos nativos e trabalhadores da região, mas de meteorologistas e patrulhas. Todo mundo viu, mas